Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, hoje falaremos sobre Mateus capítulo 5, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando observamos esta palavra por parte do Senhor Jesus Cristo, temos a plena convicção do que o choro representa uma manifestação individual de sentimento, algo que é expressado através das lágrimas. Essas lágrimas podem representar alegria, tristeza, dor, saudades, compaixão e arrependimento diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus falava sobre um choro específico, porque esse choro de justiça, esse choro pela presença do Senhor é algo que todo crente deve estar incomodado e buscar diante do Senhor a oportunidade de derramar diante dele as lágrimas. Encontramos o próprio Senhor Jesus chorando. Por duas oportunidades se apresenta o choro de Jesus. Na primeira delas, nós encontramos em João 11, no versículo 34 e 36 até o 36, onde Jesus chega até o túmulo de Lázaro e ali ele, por observar o choro das pessoas que estão em volta e se compungido em função da morte do seu amigo, Jesus chorou no versículo 35. Em Lucas, quando Jesus chega às portas de Jerusalém, quando ele estava para entrar triunfante, enquanto o povo aos brados dizia: Bendito o Messias que vem em nome de Deus, e tiravam as suas vestes, colocavam no chão, para que a cavalgadura de Jesus, que era um pequeno animal, um burrinho pequeno, pudesse passar. E sobre aquele local também colocavam folhas de árvores, folhas de palmeiras, para que Jesus passasse por aquele local. E Jesus chora também, porque via que aquela população que ali estava, aquele povo que clamava, que exaltava o nome do Senhor e o aclamava como Messias, logo em seguida, alguns dias depois, estaria trocando esse Jesus amado, Jesus querido, por Barrabás, que era um assassino. Encontramos no Salmo de número 30, e no versículo 5, dizendo: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que quando nos derramamos diante do Senhor, quando buscamos a face do Senhor, quando a tristeza nos abate, a dificuldade nos abate, nós devemos procurar a presença do Eterno e certamente Ele nos atenderá. E o salmista é muito claro ao dizer que pela manhã, ao raiar do dia, no momento em que o sol se levanta, a alegria virá. No Salmo 30, versículo 11, encontramos também a palavra do Senhor dizendo: Tornaste o meu pranto em folguedo, ou alegria. Tiraste o meu cilício, ou vestes de sacos toscos, e me cingiste de alegria. Então, quando nos colocamos diante do Senhor, o Senhor acrescenta, nos dá alegria e nos cinge de poder, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o nosso pranto vem ao rosto, o Senhor transforma esse pranto em alegria. Em Apocalipse, capítulo 5, encontramos João, o evangelista, chorando diante do Senhor e na presença de todo o céu, porque não havia alguém digno de abrir os 7 selos. E ele dizia: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. Apocalipse 5 fala especificamente do desespero, o choro de desespero de João em relação a um santo que pudesse fazê-lo. No Salmo de número 137, versículo 1 e 2, diz assim:
junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Quando o choro vem, quando o desespero vem, quando a aflição vem, como aconteceu com o povo de Deus, cativo na Babilônia, choroso porque sentia saudade da sua terra, não havia mais desejo de cantar, não havia mais desejo de buscar a face do Senhor, e eles choravam por causa dessa distância e por causa desse afastamento. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, 18 e 19, diz assim: E o povo chora perante o Senhor. Ó gente de Jerusalém, deixem as lágrimas correrem como um ribeiro. Não deixem de chorar, não deem descanso aos vossos olhos noite e dia. Levanta-te de noite e clama a Deus. Derrama o teu coração como se fosse água perante o Senhor. Levanta para ele as mãos e intercede pelos teus filhos que morrem de fome nas ruas. Havia um desespero pela situação que Jerusalém passava, e Jeremias, o profeta Jeremias, conclama o povo a buscar a face do Senhor e chorar diante dele. Eu quero conclamar a você, meu querido irmão, para que nós possamos diante do Senhor derramar as nossas lágrimas, derramar as nossas aflições, derramar o nosso desespero, os nossos problemas, nossas dificuldades, porque o Senhor ouve, o Senhor ouve. Nós encontramos Ana dando o nome do seu filho de Samuel, porque foi uma promessa que Deus ouviu. O nome Samuel significa Shamea El, ou seja, Deus ouve. Consequentemente, nós precisamos crer nesta palavra e entender que precisamos nos derramar diante do Altíssimo. Assim como Jeremias conclama o povo a chorar perante o Senhor, nós precisamos fazer as mesmas coisas e buscar a face do Senhor constantemente, com as nossas lágrimas, petições, com os nossos desejos, as nossas dificuldades e ter esta oportunidade de compartilhar com o Pai Eterno as nossas aflições. Que esta palavra sirva de consolo e sirva para o vosso deleite e entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.